Eleições para o Senado, e as eleições aí estão realmente acirradas, mas como eu venho dizendo já em alguns vídeos aí, a gente já tem uma noção mais ou menos de como vai ficar aí a situação dessas eleições. Vamos lá. Eleição no Senado. Apoio a Marinho cresce, mas Pacheco ainda reúne maior número de votos. As eleições aí para a presidência do Senado vai acontecer nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro. O cargo do atual presidente Rodrigo Pacheco, e entre Rodrigo Pacheco e o senador Rogério Marinho, e também Eduardo Girão. Esses são os três candidatos aí, que estão concorrendo aí à presidência do Senado. Porém, a disputa realmente está estreita, está aí polarizada entre Rogério Marinho e Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, que tem o apoio aí de 9 partidos, e Rogério Marinho, que tem o apoio apenas de 4. Quando a gente coloca em meios políticos de forma polarizada, a gente tem aí Rodrigo Pacheco representando o governo atual, o PT, e o Rogério Marinho aí sendo um dos apoiadores aí do governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então realmente a disputa está entre eles dois, e amanhã, lá para as 5, 6 horas da tarde, provavelmente a gente já deve ter noção aí de quem vai ser aí o presidente, do Senado. Como eu disse, pelo andar da carruagem, devido às negociações que ocorreram desde o ano passado, e mais os que vêm ocorrendo aí durante esse ano já, esse mês de janeiro, e também pelo tamanho da bancada que está apoiando ele, com certeza Rodrigo Pacheco aí deverá ser reconduzido aí ao cargo de presidente do Senado. Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. Bolsonaro age, mas aliados de Marinho dizem que Pacheco lidera. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mesmo não estando mais ocupando o cargo de presidente, de uma certa forma ainda exerce uma influência muito grande no meio político, principalmente aí na Câmara dos Deputados e no Senado. Ele, em uma declaração que foi feita aí esses dias atrás, semana passada, para ser mais exato, pediu que os seus aliados aí apoiassem o Rogério Marinho para presidente do Senado e votassem contra o PT. Inclusive no vídeo passado eu deixei isso claro para vocês, que não existia outro candidato aí que estivesse apoiando o PT a não ser o Rodrigo Pacheco. Então, esse apoio que Bolsonaro está dando é justamente porque Rodrigo Pacheco representa o PT. É um dos partidos que compõe a bancada que apoia Rodrigo Pacheco. E Rogério Marinho não apoia, vai de encontro ao PT e tem um apoio de Jair Messias Bolsonaro. Então a gente está vendo aí que mesmo fora do poder, Bolsonaro ainda exerce uma influência grande, inclusive vai ser uma das peças chaves aí realmente nessa eleição. O apoio dele realmente pesa ainda, é muito importante, principalmente nessas eleições aí. Inclusive o Bolsonaro está apoiando o Arthur Lira. O apoio que o Bolsonaro está dando a Rogério Marinho é simplesmente porque Rogério Marinho está concorrendo para o presidente do Senado. Mas já com Arthur Lira, que está sendo candidato a presidente da Câmara dos Deputados, Bolsonaro não tem nada contra. Ele está apoiando inclusive aí o Arthur Lira aí para poder ser reconduzido ao cargo. E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, informou que o governo vai usar aí recursos do Fundo Amazônia para ajudar o povo Yanomami. A população indígena sofre aí com grave crise de saúde, com registro de mortes de adultos e crianças provocadas por doenças como desnutrição e malária. O governo realmente aí vai utilizar esse dinheiro justamente para ajudar essa população Yanomami que está aí realmente ameaçada. A reportagem ontem do Fantástico mostrou a situação realmente debilitante, triste que o povo Yanomami está vivendo, e mostrou algo que é interessantíssimo,
para que a gente perceba realmente o estado que o país está vivendo hoje, né? Hoje o Brasil, a gente pode dizer que realmente o Brasil vive um estado de anomia. As pessoas não respeitam as leis, ou não entendem as leis, ou não percebem as leis de forma clara, né? A Força Aérea chegando, entregando alimentos, e os garimpeiros ali naquela região, não saíram do lugar, não foram intimidados de forma nenhuma, né? Ou seja, somente ajudar os Yanomamis, né, não vai resolver a situação deles, né? Essa é a grande verdade que precisa ser dita, né? Enquanto os garimpeiros estiverem naquela região, infelizmente essa lástima vai continuar, né? E outra, afastar os garimpeiros, expulsar os garimpeiros da terra Yanomami, como eu vejo muitos falando, várias redes de TV falam a mesma coisa, tem que expulsar. Expulsar não vai resolver. O que vai resolver é prender todo mundo e manter preso. Porque expulsar, a gente tem que entender assim, se eu expulso daqui da frente da minha casa, a pessoa desce e vai lá para frente da casa do outro. A mesma coisa se aplica no garimpo, né? Se eu estou expulsando o garimpeiro daqui da frente, ele vai garimpar lá mais para frente um pouquinho, né? Então não é preciso simplesmente expulsar os garimpeiros. Tem que se prender. Se estão cometendo um crime ou irregularidade, tem que ser presos, né? E esse sentimento de impunidade, né, que eles estão sentindo é algo realmente que é a responsabilidade do Estado. É o Estado que tem que demonstrar que essa impunidade que eles estão achando que vai acontecer, não vai acontecer, né? Porque senão eles vão continuar fazendo o que eles estão fazendo e o governo vai ter que viver o tempo inteiro, né, ajudando os indígenas, né, cuidando dos indígenas, porque eles vão ficar doentes, porque não tem alimentação, porque não tem água para consumir, né? Vai ser o tempo inteiro desse jeito, né? E o Estado tem que tomar uma atitude mais drástica com relação a isso, tendo em vista que esse caso dos Yanomamis tomou o mundo, né? Não é uma coisa só no Brasil, é algo que realmente tomou o mundo inteiro está vendo essa situação e o mundo inteiro está horrorizado com a situação que esses indígenas estão passando. Quatro em cada 10 policiais consideram legítima a pauta dos extremistas do dia 8 de janeiro. Isso mesmo que você está ouvindo aí, né? Segundo o site Estadão aí, 4 entre cada 10, né, consideravam as pautas legítimas, né? E baseado nessa situação que a gente está vendo aí, a gente entende porque eles conseguiram realmente invadir os três poderes e conseguiram depredar tudo como foi depredado, né? E por esse motivo, mais ainda, é que a gente espera que o Estado, né, deixe de camuflar os seus agentes, como a gente vê aí, né? O Estado passa a mão na cabeça dos seus agentes públicos quando cometem irregularidades, cometem injustiça, né? E pune o cidadão de forma severa, às vezes desnecessária, né? E baseado nisso, a gente espera que esses, né, policiais, né, que tiveram essa conduta, né, eles sejam exonerados, né, e eles paguem o preço, ou seja, vá preso. Se tiver que ir preso, que vá preso, né? Porque a justiça não pode viver, a justiça do Brasil, ela não pode simplesmente colocar na reta sempre as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres. Já chega disso. A sociedade não suporta mais isso, né? Como é que um agente público que está ali para defender a lei, né, defende seus ideais políticos e não vai responder por o que cometeu? Não, isso tem que acabar. O Brasil não aguenta mais isso, né? A partir do momento que você entra na polícia, você sabe que você tem que defender o Estado, inclusive contra tudo e contra todos, né? Seus ideais políticos ficam atrás da porta quando você sai de sua casa e bota farda, né? E a partir do momento que você mistura política com sua profissão, você é um péssimo profissional. Então, infelizmente, o Brasil tem esse histórico de maquiar, né, os erros dos seus agentes públicos. É uma lástima, infelizmente, que tem no nosso país, né? Mas nesse caso, exclusivamente, o que nós esperamos é que essas pessoas, esses maus agentes, eles respondam, eles sejam realmente punidos. Porque se não forem punidos, pode ter certeza, o 8 de janeiro vai se repetir. Pode ter certeza disso, vai se repetir. Se não houver punição adequada para essas pessoas,
né, que cometeram esses crimes aí no dia 8 de janeiro, não vai ser só esse dia que vai acontecer isso, né? Vão sentir a impunidade, vão sentir que estão impunes, né? E aí o que é que vai acontecer? Vão criar mecanismos, né, para poder tentar cometer esse tipo de atrocidade de novo. Não se enganem, porque vai ser assim. É a realidade. Quando você não pune a pessoa de forma severa, ela percebe que não aconteceu nada com ela, ela continua achando que ela está certa. Então ela vai fazer novamente. Ministro de Lula usou 5 milhões do orçamento secreto para se beneficiar, né? Juscelino Filho, ministro das Comunicações, indicou verba para asfaltar 19 quilômetros de uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda em Vitorino Freire, né? Vamos lá, né? Para começar, graças a Deus, né, e ao Divino Espírito Santo, que o orçamento secreto foi considerado inconstitucional, não pode mais ser usado, né? Quando eu falava nos vídeos aqui que o orçamento secreto era uma afronta à legalidade, né, era uma afronta à sociedade, era por esse motivo aí, né? E para uns que ficam falando aqui que eu sou puxa-saco, né, do PT, e eu já disse que eu não tenho político de estimação, eu não sou nem bolsonarista, nem sou lulista, não sou petista, não sou do PL, não sou de partido nenhum, né? É bom que essa pessoa veja essa notícia aqui, porque eu vou falar a grande realidade disso aqui. Isso aqui é uma falta de respeito. Isso comprova que o orçamento secreto era, na verdade, uma forma de desviar dinheiro público de forma legal, né? Infelizmente era isso. Agora imagine um deputado na época, que ele era deputado, hoje ele é ministro, né? Usou 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar um pedaço de terra de estrada de chão que beneficiou a sua fazenda. Ou seja, quando você bota na ponta do lápis 5 milhões, se você aplicar hoje em educação, saúde, segurança pública, é um investimento muito grande, né? E aí você pega o dinheiro que é para ser usado nessas áreas onde as pessoas têm uma demanda maior, uma necessidade maior, e o benefício vai para muito mais gente, né? E é utilizado para beneficiar somente um indivíduo, ou seja, a pessoa que indicou a verba, né? Por esse motivo, o orçamento secreto era a maior aberração jurídica, né? A maior aberração jurídica. Aí eu pergunto, eu gostaria de saber do presidente Lula o que é que ele vai fazer com relação a esse ministro, né? Tendo em vista que o que ele cometeu é crime, né? Aos olhos da lei, você pegar uma verba e mandar para um município ou para um estado e o local onde vai ser aplicada essa verba vai valorizar o seu imóvel, é crime, né? E aí? Como é que fica a situação das pessoas que estavam esperando esse dinheiro, né, e não receberam esse dinheiro? Porque esse dinheiro foi mal usado. Então, assim, a gente percebe que, infelizmente, no Brasil, a política é podre, né? É podre. E para aqueles que ficam defendendo o grupo de lá e o grupo de cá, vocês têm que entender que, a partir do momento que vocês defendem grupo político ou vocês têm político de estimação, vocês estão averbando que o que esse cidadão fez aí é correto. Essa é a grande questão que vocês não entenderam. Quando vocês têm político de estimação, vocês estão afirmando que o que ele fez está certo, né? Porque todo Bolsonaro estava brigando para Bolsonaro ficar no poder, e para ficar no poder, e esse orçamento secreto provavelmente não ia nem ser julgado. Iam empurrar com a barriga para continuar acontecendo esse tipo de coisa, né? Aí agora, no governo atual, o orçamento secreto já não existe mais, né? Aí o Congresso está tentando criar mecanismos, né, para continuar fazendo esse tipo de safadeza, esse tipo de descaração. E a população tem que suportar esse abuso, né? Por quê? Porque o investimento foi feito, tá lá, ele não vai devolver esse dinheiro aos cofres públicos, não vai perder o cargo dele, não vai perder o mandato dele, nem nada, né? E a população tem que ficar à mercê dessa classe que infelizmente está envergonhando o nosso país. Essa é a grande realidade, né? Existe exceção, existe vírgula para tudo, mas infelizmente os exemplos que nós temos de político no nosso país é vergonhoso, né?
cidades aí inteiras aí que não tem um calçamento, estradas esburacadas aí, né, situações terríveis que nosso país está vivendo, e um cidadão pega e indica 5 milhões para asfaltar um pedaço de estrada, justamente para poder passar com o carro dele na estrada, né, asfaltada. Ele não quer andar com o carro dele, né, na estrada esburacada. Agora nós que pagamos nossos impostos todos os dias, todo momento, né, para sustentar esse sistema parasítico, né, temos que andar em estradas esburacadas, né, e muitas vezes não ter um médico no posto de saúde para nos atender. Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. E Flávio Dino, né, registra a ocorrência após ser chamado de ladrão em edifício no DF. A assessoria do ministro confirmou à CNN, né, que a ocorrência foi registrada como desacato na delegacia de Cruzeiro, no Distrito Federal. Né. Infelizmente, como a gente vem dizendo, né, as pessoas perderam aí realmente a noção das normas jurídicas, de como a lei funciona, e não respeitam mais a lei. Essa é a grande realidade. Assim como os garimpeiros estão lá enfrentando a Força Aérea, né, a polícia, para poder continuar garimpando, né, aqui na cidade, né, nos grandes centros, né, em Brasília, por exemplo, aí, como foi o caso, né, do ministro da Justiça, né, as pessoas não estão mais respeitando, né, e acham que tem o direito de chamar qualquer um pelo nome que achar conveniente. Né. Isso só prova que a impunidade que a classe política vem semeando no nosso país só está fazendo com que o nosso país, infelizmente, cada dia mais afunde num caos social. Essa é a grande realidade. Né? É um monte de lei que dá benefício para a classe política inteira. Né? Esse povo vive como rei, esse povo fala o que quer, esse povo faz o que quer do jeito que quer. Né? Tudo às custas do dinheiro do povo e o povo vivendo na miséria. Né? Só que isso tem uma consequência. Né? A tendência natural das gerações que estão vindo, além de estarem mais esclarecidas, é de ficar cada vez mais revoltadas com a situação que estão vivendo. Né? E aí começa assim, né, a gente perceber que o país começa a entrar justamente nesse caos social, justamente por causa disso. Né? Porque infelizmente no Brasil tá claro. Né? Você tem poder aquisitivo, você está na política, você não é julgado, você não é culpado, a justiça não lhe alcança. Né? A justiça alcança os que estão aqui embaixo. Né? Que a gente vê, se vocês forem nas penitenciárias, vocês vão ver, né, dezenas de milhares de pessoas que já deveriam ter sido soltos, outros que já deveriam ter recebido progressão de pena, e nem por isso acontece. As pessoas apodrecem dentro da cadeia. Quando são pessoas que têm influência, que têm condições, eles não cumprem nem um terço da pena, que é aquilo que deveria cumprir. Né? E isso vai gerando um sentimento de quê? De impunidade na sociedade. E a sociedade vai entrando nesse caos aí, que chega ao ponto que nós vimos aí no dia 8, né? Total falta de respeito, de moral com as normas jurídicas. Aquilo ali é consequência da impunidade, de saber que o Brasil não tem justiça e que a justiça no Brasil não funciona da maneira correta. Né? Aquilo ali foi um exemplo disso. Né? E hoje nós estamos vendo aí o ministro da Justiça, uma autoridade, quer queira, quer não, é uma autoridade, ser chamado de ladrão. Né? E a tendência é piorar. A tendência não é melhorar, a tendência é piorar. Enquanto nós não tivermos uma reforma no judiciário, não tivermos uma reforma no Código Penal, não tivermos uma reforma, né, na política brasileira, né, acabar com tanto privilégio, né, infelizmente o nosso país, a tendência natural é viver um caos social, né, é viver em estado de anomia constante. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país hoje. Valeu, galerinha, se você gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para você ficar atento aí a tudo que está acontecendo, certo? Comente e curta o nosso vídeo, tá? Ajude aí a gente a bater a meta de 1.000 inscritos aí, para a gente começar a fazer nossas lives aí, beleza, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo.